Tudo bem, meu povo? Muito bom dia para vocês, hein? Vou explicar aqui para vocês, espero que aqui não seja muito alto o áudio, as atualizações importantes do caso Negreira. Para quem está mais desatento ou já esqueceu ou nunca foi impactado por isso, o que é o caso Negreira? O Barcelona contratou, entre 2001 e 2018, o Javier Negreira, Javier Henriques Negreira, que era o vice-presidente da comissão do Comitê Técnico de Arbitragem. Quando vocês verem por aí notícias de CTA, Comitê Técnico de Arbitragem da Espanha, ele era o vice-presidente do Comitê dos Árbitros por aqui. E contratou a empresa dele, que também tinha o filho dele, e que basicamente 96% do faturamento dessa empresa tinha o Barcelona como cliente, basicamente o único cliente dessa empresa, para fazer scouting de arbitragem, de adversários e de jogos também, de outras equipes, mas principalmente de arbitragem. Característica do árbitro, se ele é mais permissivo, se ele marca mais faltas, se o time da casa ganha mais jogos, se perde mais jogos, se dá para conversar com o árbitro ou não dá. Em teoria, foi contratado para isso. E como houve uma falha na hora de fazer a declaração de imposto de renda dessa empresa do Negreira, a agência tributária descobriu isso em fevereiro e desde então estão investigando esses pagamentos que foram feitos ao vice-presidente da comissão de arbitragem. Foi mais de 8 milhões de euros em pagamentos que foram feitos e se investiga entre 2011 e 2018, porque de 2011 para trás já prescreveu todos os crimes que poderiam ser imputados aos responsáveis por isso. Saiu nessa terça-feira um relatório no jornal El Confidencial, aqui da Espanha, com o parecer do juiz do caso. E o juiz entende que todos os times que enfrentaram o Barcelona nesse período podem ser considerados, ou eles podem se considerar prejudicados. Não existe uma prova de que qualquer árbitro, ou nem prova, não existe nenhuma evidência de que qualquer árbitro tenha recebido dinheiro para apitar melhor ou pior tal jogo. Nenhum árbitro, seus familiares, pessoas próximas, enriqueceram até onde eles apuraram de forma desproporcional nesse período. Então, esse dinheiro não teria sido usado para comprar árbitros, esses 8 milhões pagos do Barcelona ao Negreira. O dinheiro também não está com o Negreira. Se você olha o patrimônio do Negreira, ele também não enriqueceu proporcionalmente ao que ele recebeu. Então existe uma grande dúvida e ainda existe investigação. Estão pedindo mais apuração de para onde foi esse dinheiro. É uma quase que regra de Ministério Público, de polícia, na hora de investigar, o famoso follow the money, segue o dinheiro e você vai ver para onde que foi parar o dinheiro de uma corrupção, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa. Por enquanto não acharam, o dinheiro foi sacado da conta do Negreira, então não foi uma transferência feita para as outras contas, o que dificulta muito o lastro, mas é uma informação relevante de que esse dinheiro não foi para as contas bancárias ou para o patrimônio de árbitros que apitaram jogos do Barcelona nesse período. Então, o que se desconfia que o Barcelona fez? O que o juiz desconfia que o Barcelona fez nesse período? Que esse dinheiro foi pago para o Henriques Negreira. Não existe prova documental de que o serviço de scouting existia. O Barcelona não aportou nada para a polícia, além das faturas e das coisas tributárias, né, de que aqueles pagamentos de fato existiram e saíram no clube. Não aportou DVDs, não aportou relatórios, não aportou e-mails. O Barcelona não apresentou provas de que esse serviço existia. Eu sei que já foram divulgados alguns relatórios encontrados que de fato tinham um relatório ou outro que era feito sobre as arbitragens, acho que entre 2013 e 2015 tem algumas características de árbitros, análises de jogos, algumas coisas tem, mas pelo que a gente vê do relatório do juiz, isso não foi apresentado pelo Barcelona. Então o Barcelona não consegue provar que o serviço existiu, ninguém sabe para onde foi o dinheiro e ninguém sabe por que o Barcelona pagou 8 milhões de euros para o vice-presidente do Comitê Técnico de Arbitragem da Espanha. O Comitê Técnico de Arbitragem é designado para escalar árbitros, para pontuar os árbitros também. O Henrique Negreiras, o Javier Henrique Negreiras, como vice-presidente do Comitê de Arbitragem, ele não participava da escala arbitral, mas sim ele participava das notas que são dadas aos árbitros. E essa é a novidade que sai nessa terça-feira como um indício do que poderia ter sido feito nesse esquema. Ele sim participava das notas que eram dadas aos árbitros, e aqui na Espanha os árbitros são pontuados a cada partida. Apitou bem, ganha lá um 10, errou isso daqui, ganha um 8, foi muito mal, ganha um 5, e por aí vai. No final da temporada, dois árbitros são rebaixados, os das notas mais baixas, 2 árbitros sobem da segunda para a primeira divisão, e os árbitros que têm melhores notas
são apitados em mais jogos, entram em mais escalas, apitam jogos UEFA, apitam jogos FIFA, ou seja, eles ganham mais oportunidades e a partir daí eles ganham mais dinheiro. Então o Barcelona poderia ter utilizado via Henrique Negreira essa influência que ele tem no comitê para que árbitros ganhassem notas mais altas ou mais baixas e que assim eles estivessem melhor ou pior ranqueados, escalados, com a chance de ganhar licitamente, no final das contas, dinheiro, né? Quando você vai apitar um jogo, você teve boas notas, não tem nada de errado naquilo. O que pode ter de errado é como que você conseguiu essas notas. Qual a influência que o vice-presidente do comitê pode ter tido nisso tudo. A matéria do Elo Confidencial traz que ele dava essas notas, era chamado de relatório corretor, e que os árbitros chamavam de forma pejorativa de relatório corruptor, de que esses relatórios davam a entender por que você ganha uma nota 5 se você toma determinadas decisões contra um time e você ganha uma nota 7 se você toma determinadas decisões contra outro time, porque que essa balança pesa para cá ou para lá. Então, baseado nessa influência que o Negreiras tinha, de que o Barcelona não conseguiu provar de que o serviço de scouting existia e de que ninguém sabe para onde foi o dinheiro, porque esse dinheiro não está com o Negreira, existe a hipótese, né? Existe assim a crença e o indício, acho que é o melhor termo, né? Existe o indício de que aí pode estar o sistema de corrupção sistemática que se acredita haver acontecido entre o Comitê de Arbitragem da Espanha e Barcelona. O Barça não pode ser punido com perda de títulos, com rebaixamento, esse tipo de coisa, porque esse serviço parou de ser prestado, os pagamentos pararam de ser feitos em 2018 e pela legislação aqui, pelo regulamento de La Liga, depois de 3 anos prescreve. Então La Liga não pode punir o Barcelona tirando títulos ou rebaixamento. Mas dentro da esfera civil e não da esportiva, uma empresa que está envolvida num esquema de corrupção, ela pode ser fechada temporariamente ou definitivamente. Então a Justiça da Espanha pode fechar o Barça. Ou pode punir o Barça 6 meses sem poder desempenhar sua atividade. Então 6 meses sem jogar, rebaixado e tal, esse tipo de coisa. Ou pode fechar definitivamente o Barcelona. Ainda estão esperando explicações de por que as auditorias do Barcelona, por que o sistema interno do Barcelona, porque nunca se descobriu esses pagamentos, porque nunca se questionou esses pagamentos, estão esperando também provas documentais de que esse serviço de scouting existia. Em abril desse ano, o Laporta fez uma comparecência frente à imprensa, respondeu algumas perguntas por mais de 3 horas, e o que ele argumentou foi todo o papel, DVD, tudo isso que está nos arquivos do Barcelona, o Barcelona destrói todos os documentos depois de 4 anos para economizar espaço dentro dos escritórios do clube, então por isso não tem essas provas documentais. E a questão dos e-mails já tinha sido dito quando a diretoria do Barcelona assumiu, porque, por exemplo, você poderia ter os relatórios via e-mail, né? Você poderia ter trocas de e-mails para contratar essa empresa, para provar que o serviço de scouting existia e tal. Quando a diretoria do Laporta assumiu, eles estavam fazendo uma auditoria para descobrir possíveis irregularidades na diretoria do Bartomeu, os e-mails do Barcelona não eram, por exemplo, presidência@barcelona.com. Eram josepmariabartomeu@barcelona.com. E a partir do momento que o Josep Maria Bartomeu sai, esse e-mail é desativado. Então, o clube perdia o acesso àqueles documentos, àqueles e-mails trocados. Então, que o Barcelona não tem essas provas por conta disso, porque os papéis são destruídos para não ocupar espaço e que os e-mails não existem porque isso se perdeu lá com o servidor, se perdeu num entremundo da internet de que não existe mais o e-mail do antigo presidente, do antigo tesoureiro, do antigo diretor jurídico. Então não dá para chegar e não dá para buscar essas provas documentadas. Nenhum técnico do Barcelona nesse período viu esses relatórios. Nem o Guardiola, nem Tito Villanova, nem Tata Martino, nem Ernesto Valverde. Não sei se o Luiz Henrique já se pronunciou sobre isso, mas nenhum técnico viu esses relatórios. Naquela mítica entrevista do Guardiola, no Santiago Bernabéu, antes de jogar contra o Real Madrid, que ele fala do Mourinho, aqui eres el puto jefe, el puto amo, el que mais sabe, o Guardiola fala, eu não tenho secretários que me fazem informes arbitrais a cada semana como fazem ao Mourinho, porque o Real Madrid tinha essa figura dentro do clube que fazia esses informes sobre características de árbitros, e o Guardiola fala lá em 2011 que o Barcelona não tinha essa figura, sendo que o Negreira estava contratado há 10 anos pelo clube. Essa entrevista é uma entrevista muito conhecida do Guardiola por como ele afronta o Mourinho e que ele dá, sem saber,
essa letra de que ele não tinha acesso a esses relatórios. O Ernesto Valverde e o Tata Martino já disseram também publicamente que nunca receberam. O Tito Villanova faleceu e eu nunca vi, posso ter me escapado, nunca vi o Luiz Henrique falando sobre isso. O Laporta disse também nessa comparecência em abril de que esses relatórios chegavam a quem tinha que chegar. Então não chegava aos treinadores, mas quem tinha que saber sobre as características dos árbitros sabiam, mas não conseguiu explicar quem eram essas pessoas que deveriam saber. Então a gente tem um quadro que é: o Barcelona contrata o vice-presidente do comitê de arbitragem para fazer relatórios que os técnicos não viram, que ninguém consegue mostrar esses relatórios e que a gente não sabe para onde foi o dinheiro. Tudo isso aqui é uma evidência de que pode sim ter alguma coisa de muito errado, né? Até aqui, informação. Agora eu vou analisar com minhas impressões pessoais o caso, tá? Então, por favor, dividam esse vídeo, ou entendimento desse vídeo, para não confundir informação e opinião e análise. Então, a gente tem um quadro que o Barcelona contratou o vice-presidente da comissão de arbitragem, o que eu acho absolutamente imoral, antiético e problemático por muitas coisas, mas que talvez não seja ilegal, né? Eu nunca faria, porque é uma coisa completamente antiética e imoral, mas talvez não seja ilegal. Para fazer relatórios que o clube não consegue mostrar. Os técnicos dizem que nunca viram esses relatórios. Ninguém sabe para onde foi o dinheiro desses relatórios. Então existem muitos indícios que o Barcelona talvez esteja muito errado por muito tempo. Existe uma linha de investigação que isso seria uma lavagem de dinheiro. O dinheiro sai do clube, vai para o Negreira, e o Negreira devolve esse dinheiro, fica com parte dele, devolve esse dinheiro para dirigentes do clube. Então é um dinheiro que sai do Barcelona para os seus dirigentes, passando por um suposto serviço prestado de scouting. A questão é que passaram muitas diretorias entre 2001 e 2018 do Barcelona. Teve a diretoria do Núñez, teve o primeiro mandato do Laporta, aí teve o Sandro Rosell, aí teve o Bartomeu, e no último mandato do Bartomeu esse serviço para de ser prestado. Acho que foram 4 ou 5 diretorias do Barcelona que passaram nesse período. Será que esse esquema aqui, com todas essas trocas de diretores e de presidentes, nunca perceberam que era um esquema de lavagem de dinheiro e nunca ninguém colocou um basta nisso dentro do clube? Ninguém percebeu que estava saindo 500, 700, 1 milhão de euros do clube e que a troca de dirigente, simplesmente eles repartiam de novo, bom, agora eu sou dirigente disso, agora eu vou pegar isso, agora eu pego isso, e que ninguém nunca reparou e que todos aceitaram participar desse esquema de suposta corrupção por quase 20 anos. Então, existem muitos indícios, mas talvez não consigam provar nada contra o Barcelona. E essa influência que o Barcelona poderia ter no comitê de arbitragem para que os árbitros tivessem melhores ou piores notas. Porque os árbitros não enriqueceram, o Negreira não enriqueceu, e se você não tiver uma prova de que aquilo aconteceu, eu não sei se o Barcelona poderia ser condenado por indícios. Né? Se você não tem uma prova, tem a presunção de inocência. Então, assim, muita coisa pode parecer, mas enquanto você não prova, ela não é. Pelo menos para fins legais. Então, eu não sei, no final das contas, se não aparecer uma prova da influência que tinha o Negreira e de que a nota desse árbitro e como esse árbitro foi beneficiado ao longo do tempo e esse outro árbitro que prejudicava o Barcelona foi prejudicado durante o tempo. Se não conseguirem chegar a uma prova disso, eu não sei se o Barcelona será considerado culpado desse caso, porque talvez não consigam provar. Mas que é muito ruim, assim, cheira muito mal tudo isso. Cheira muito mal. O Barcelona não consegue se explicar. O Barcelona não consegue explicar os relatórios, não consegue mostrar os relatórios, não consegue explicar por que não mostrava isso para os técnicos. É horrível para o clube. É uma situação realmente que o clube deveria explicar e que ele não tem capacidade, até agora ele não teve capacidade de explicar. Cadê os relatórios? Por que isso não chegava aos treinadores? Cadê o dinheiro? Perguntar para o Negreira, né? Cadê o dinheiro? Porque o Barcelona pagava ele. Ninguém consegue explicar. Então, veremos para onde que isso vai. Não sei se eu cheguei a falar aqui, acho que sim, né? Que para a La Liga já prescreveu, mas na justiça comum o Barcelona ainda pode sofrer as consequências disso, ficar impossibilitado de exercer as suas atividades por um período que geraria rebaixamento e tal. Vamos ver. As investigações continuam, isso aqui não é um relatório definitivo. Depois disso deve acontecer um julgamento e aí a gente vai ver se o Barcelona vai ser considerado culpado ou não, mas ainda estão querendo mais provas, ainda estão querendo mais material de pagamentos do Barcelona, auditorias do Barcelona, os tais relatórios ainda estão esperando mais e mais informações para chegar a uma conclusão
com mais provas, né? Com mais documentos sobre todo esse caso. É isso daqui, meu povo, o que temos até aqui. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha ficado bem dividido o que é informação e o que é a minha análise sobre esse caso. Fiquem ligados, porque sempre que tiver atualizações importantes do caso Negreira, a gente traz aqui para vocês. Boa terça-feira. Se puder curtir isso daqui e se inscrever no canal, a gente agradece bastante. Beijo, gente. Valeu.